E logo que possível passo a palavra a José Manuel Fernandes, o moderador desta sessão, para fazer a apresentação dos participantes. Odeio este novo modelo. É horrível. Não é? Temos que esperar aqui um bocadinho que os fotógrafos resolvam o problema. Bem, muito boa tarde. Vamos, julgo eu, um dos momentos mais esperados do dia, este debate, esta conversa sobre convergência. Depois desta apresentação, que eu penso para pessoas das televisões, foi seguramente uma apresentação relativamente otimista, com perspectivas menos negras do que algumas que de vez em quando são apresentadas. Para este debate, eu tenho comigo o engenheiro José Marquitos, que substitui o Dr. Guilherme Costa por razões pessoais, de uma pequena operação que correu muito bem, não pode estar presente hoje. E à minha direita o Dr. Francisco Balsemão, nenhum deles necessita de apresentação, e o engenheiro Miguel Paz do Amaral. De acordo com aquilo que combinámos antes, eu dou a palavra em primeiro lugar aqui ao engenheiro José Marquitos. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à APDC a organização deste congresso e deste momento em que convidou a RTP. Ficamos-lhe muito grato à APDC. Cumprimentar o Sr. Dr. Francisco Balsemão, o Sr. Engenheiro Paz do Amaral, o José Manuel Fernandes, e dizer-vos que, de facto, com muita pena, o Dr. Guilherme Costa, e mais pena minha que eu tenho que estar a substituir, ele não pode estar presente, fez uma intervenção ligeira, mas que o impede de se apresentar publicamente e, portanto, estou aqui com muito gosto, nesse aspecto, para o substituir. Eu sou um repetente dos vários congressos da APDC, obviamente que nunca estive numa coisa tão importante como estou hoje, representando o Dr. Guilherme Costa, Presidente da RTP. De qualquer forma, também tenho uma outra experiência nova na minha vida, é que nunca arrisquei a ler um papel numa intervenção que tivesse que fazer. Peço-vos desculpa, mas pelas razões que já expliquei e por uma questão de ser fidedigno, eu trago um documento que julgo que iria servir de preparação ao próprio Dr. Guilherme Costa para intervir hoje e, portanto, pela primeira vez farei uma intervenção lida. Televisões e telecomunicações, convergência tecnológica e integração. As TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, condicionam a evolução das indústrias das comunicações e dos mídia. Mas o novo paradigma dos mídia irá emergir do efeito combinado da revolução tecnológica digital com duas outras forças de mudança. O novo comportamento dos consumidores, a intensificação da concorrência no mercado dos conteúdos audiovisuais. Estes três fatores estão a fazer emergir, num processo de ainda experimentação e erro, os novos modelos de negócio e a redefinir as relações de interdependência e controle entre os dois setores supostamente em convergência. As telcos, as telecomunicações e as televisões. Um elemento crítico dessa evolução corresponde às transformações profundas no modo de distribuir e consumir o que a revolução digital provoca. Em matéria de distribuição audiovisual, os sistemas são agora muito mais rápidos e mais baratos e permitem uma relação mais estreita entre o criador ou o editor de conteúdos e o consumidor. Os consumidores tendem a aproveitar as novas possibilidades abertas pela tecnologia, procurando consumir o que querem, como querem, onde querem e quando querem. Isso conduz a uma óbvia fragmentação das audiências e induz a alteração da lógica da edição/publicação de programas. As novas tecnologias e os novos comportamentos dos consumidores provocam, por sua vez,
a desintegração da cadeia de valor da indústria televisiva, que tende para uma estrutura tripartida. Uma área de criação de conteúdos, uma área de publishing e uma área de sistemas técnicos de produção e distribuição. A base para a transformação da indústria é, então, uma disseminação de conteúdos a baixo custo, de produção e distribuição, decorrente das alterações tecnológicas e das mudanças de comportamento dos consumidores. A proliferação de empresas, atividades e produtos no mercado torna todos os estágios da cadeia de valor altamente competitivos e, uma vez que a intensidade de concorrência se generaliza, passa a exigir-se uma especialização dos skills e das competências críticas por cada área daquela estrutura tripartida, o que é um obstáculo à lógica da integração. O resultado é mais pluralismo, fragmentação e, acima de tudo, variedade de produtos e de empresas, situação perante a qual a capacidade de suprir as dificuldades de seleção / escolha do telespectador, face ao excesso de conteúdos fornecidos, passa a constituir o elemento crítico das relações de força na cadeia de valor dos mídia audiovisuais e o determinante das capacidades de apropriação do valor criado por parte de cada um dos segmentos. Com a net, o vídeo on demand, a lógica de cauda longa, as externalidades da rede, serão as estratégias empresariais no quadro de uma relação de concorrência ou colaboração, que determinará o papel que os broadcasters ocuparão nesta cadeia de valor, nomeadamente face aos distribuidores / novos agregadores. As inquietações dos broadcasters tradicionais resultam da necessidade de mudar o paradigma do negócio dos mídia, porque mudaram as condições de exercício da atividade televisiva que conduziram a uma determinada forma de fazer negócio. Neste quadro, os broadcasters tradicionais revelam as dificuldades dos incumbentes de qualquer indústria em período de grande mudança. A sua experiência passada com o modelo integrado, a dificuldade em identificar a lógica da transformação do negócio no quadro daquela estrutura tripartida e fazer emergir o respectivo modelo de negócio, a inelutável tendência para deixar a estrutura vencer a estratégia. Muito frequentemente, os operadores de televisão generalista procuram inventar os mercados que convêm à estrutura da sua organização, em vez de inventar a estrutura que melhor possa servir os novos modelos de consumo. A dificuldade de identificar e desenvolver as competências críticas necessárias ao novo modelo. Parece certo que a televisão generalista tradicional continuará viável nos anos mais próximos. O nosso convidado pô-lo claro. A transmissão do mesmo conteúdo simultaneamente para uma larga audiência ainda é a forma mais eficaz, em termos de custo, de transmitir um grande jogo de futebol, um casamento real muito mediático, uma visita papal, uma noite eleitoral ou outros eventos que interessam uma larga maioria, como a Guerra do Golfo ou, por exemplo, os atentados de 11 de setembro. A transmissão destas notícias e eventos respondem às mesmas necessidades para quase todos e correspondem a experiências partilhadas. Mas não há muitos eventos como estes. O negócio associado a este tipo de eventos não aumentará, o que constitui um desafio estrutural para as televisões generalistas e a origem profunda das suas crises. Uma via é guardar as funções de broadcaster tradicional e criar programas de televisão desenhados eles próprios como notícias ou eventos vendidos como realidade. A outra via é a transformação dos broadcasters em publishers de conteúdos audiovisuais de qualidade, completando os conteúdos de fluxo e de atualidade, que têm largas audiências, com um catálogo de produtos multiplataforma e transmídia. Os canais generalistas são o grande legado institucional da nossa televisão.
mas a crise obriga a uma procura de novos modelos que atenda obrigatoriamente às alterações em curso e nas condições de negócio dos mídia. Os novos publishers eletrónicos audiovisuais, as novas televisões, situam-se na cadeia de valor entre o talento criativo e os sistemas de produção e distribuição. Coordenam estas funções, ocupam-se do marketing e assumem os riscos envolvidos. Escolhida a estratégia e possuindo a capacidade de gestão para alinhar a estrutura com a estratégia, subsiste a questão das competências críticas necessárias. Os skills de coordenação e de gestão do risco correspondem às funções do broadcaster tradicional. Quanto às funções de marketing, elas aparecem modificadas pelas novas tecnologias, comportamento dos consumidores e modelo de negócio. Nesta perspectiva, marca, reputação, identidade, certificação de qualidade são os fatores críticos de sucesso de um publisher. As competências críticas de marketing associadas são a base para o seu desenvolvimento futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro José Marquitos. Eu passava agora a palavra ao Engenheiro Paz do Amaral. Boa tarde, minhas senhoras e meus senhores. Queria começar por agradecer o convite da APDC para participar nesta sessão. Queria felicitar o Paul Lee e a Deloitte pela excelente apresentação que fizeram. E, no contexto da convergência, queria basicamente percorrer um conjunto de pontos que aqui tenho sobre, nomeadamente, televisão free-to-air e pay TV, televisão paga. E organizei um pouco esses pontos numa perspectiva de ameaças e oportunidades para esses dois sectores. Começando com a televisão free-to-air, a primeira ameaça que vem com a evolução tecnológica consiste, obviamente, no facto de existir mais espectro e na digitalização. Há 20 anos, ter uma licença de televisão era ter um ativo extremamente valioso, porque era um ativo inacessível. Hoje em dia, com o espectro que existe, com várias plataformas que existem, enfim, distribuídas através de várias tecnologias, não é tão difícil ter um canal de televisão. E, portanto, de facto, há muito menos barreiras à entrada. A segunda ameaça tem a ver, obviamente, com o facto da audiência absoluta dos canais de televisão free-to-air estar a declinar, enfim, é um declínio lento, mas progressivo, e a perder para os canais por cabo e a perder para a internet. Portanto, isso é uma ameaça, porque, obviamente, encarece o custo por contacto, em teoria, o custo por contacto das televisões free-to-air. A terceira ameaça, enfim, que eu escrevi aqui, mas, obviamente, na apresentação do Paul Lee, vê-se que essa ameaça tem um teto a partir do qual não é válida, é o facto de as televisões free-to-air, nos últimos 10 anos, terem perdido share de advertising para a internet. De facto, o Google é uma grande máquina de vender publicidade e tem retirado, ou retirou, nos últimos 10 anos, publicidade à televisão free-to-air. Obviamente que tirou muito mais publicidade à imprensa, mas tirou publicidade à televisão free-to-air. A quarta ameaça, enfim, que não tem a ver com o contexto da convergência, mas que tem a ver com o mercado português, e estamos aqui no ano 2011 e a falar da televisão portuguesa, é obviamente a privatização da RTP, porque
que é uma ameaça aos operadores free-to-air existentes. E, enfim, já falámos muito sobre isso, não sei se seguidamente irá haver uma sessão de perguntas e respostas, poderemos voltar a falar, porque a minha posição sobre isso é conhecida, não vou alongar-me sobre o tema, mas claramente é uma ameaça sobre o setor e sobre a competitividade e solidez dos operadores do setor. É muito mais interessante falar em oportunidades e, portanto, vou agora passar a falar sobre as oportunidades que são mais do que as ameaças. A primeira oportunidade é que, como disse o Paul Lee, a televisão free-to-air é, de facto, o único mídia com punch e com reach para chegar às grandes massas. Não há outro igual. Uma grande marca queira chegar a milhões de pessoas num segundo, só tem um meio para o fazer, e o meio para o fazer é a televisão free-to-air. Sempre foi e vai continuar a ser durante muitos anos. O segundo ponto é que, para que isso aconteça, para que esta capacidade que a televisão free-to-air tem não se perca, é necessário que a televisão free-to-air mantenha a capacidade de gerar ou de ter os conteúdos, que são os conteúdos-chave para gerar audiências de massas. Quais são esses conteúdos? Ficção, notícias, desporto e os chamados reality shows ou concursos de grande impacto. No fundo, são esses os 4 grandes géneros de programação que, sendo feitos live, têm que ser feitos live, têm que ser feitos com atualidade, não têm alternativa. Não tem alternativa no cabo, não tem alternativa na internet, não tem alternativa em parte nenhuma. E, portanto, são esses tipos de conteúdos que, associados a este tipo de meio, permitem às grandes marcas chegar a milhões de pessoas num curtíssimo espaço de tempo. Portanto, enquanto as televisões free-to-air continuarem a produzir ou enfim, apresentar este tipo de conteúdos no seu prime time, serão imbatíveis na sua capacidade de contactar as grandes massas. O terceiro ponto volta à questão da privatização, que tem a ver com o seguinte: de facto, existem 2 operadores estabelecidos em Portugal, 2 operadores com brands fortíssimos, com capacidade de produção fortíssima, seja na área de notícias, seja na área de ficção, seja na área de entretenimento. Um terceiro operador, num mercado publicitário exíguo como o nosso, terá as maiores dificuldades em atingir o break-even. Enfim, eu espero que essa experiência nunca venha a ser feita, mas se vier a ser feita, estou pronto a apostar que esse operador atingirá o break-even ao fim de muitos anos. Quarto ponto. A capacidade de produzir e de agregar conteúdo por parte dos canais free-to-air permitir-lhes-á também tirar partido da ameaça que é a digitalização e a fragmentação. Porque, obviamente, sendo os canais free-to-air grandes fábricas de produção de conteúdos, seja notícias, seja ficção, seja entretenimento, têm, mais do que ninguém, capacidade para produzir canais temáticos que poderão ser comercializados através das várias plataformas existentes. E que também poderão ser comercializados através da internet, da televisão via internet, que é algo que, enfim, que está no início. O Paul Lee falou no modelo da Google, que falhou, mas nós sabemos que estas tendências são um pouco irreversíveis e que, à medida que a banda larga se vá espalhando pelo nosso país e que vá sendo cada vez mais larga, obviamente cada vez será mais fácil haver internet TV
e, portanto, obviamente, quem tiver capacidade de produzir conteúdos, enfim, o Paul Lee disse, quem tiver capacidade de produzir conteúdos é quem estará na linha de frente de qualquer sistema de distribuição, inclusive Internet TV. Para terminar, queria também chamar a atenção de um ponto que é o seguinte: as televisões free-to-air têm uma capacidade de promoção inigualável, enfim, eu penso que todos estaremos de acordo sobre isso, e têm um estoque de publicidade não usado, porque não utilizamos todo o estoque de publicidade que temos, porque obviamente não existem compradores para esse estoque. Eventualmente utilizamos nos meses mais altos, como sejam novembro, dezembro, maio, junho, mas não os usamos nos meses mais baixos. Esse estoque de publicidade pode perfeitamente ser utilizado para promover venda de produtos. Isso é feito por vários canais da Europa, a própria TVI já fez isso no passado, como seja seguros, como seja viagens, como seja, enfim, vários tipos de produtos de consumo que podem ser vendidos utilizando o estoque de publicidade e a capacidade de promoção que têm as televisões em aberto. Portanto, enfim, são 5 pontos rápidos, mas penso que ilustram que há muito negócio ainda para fazer na televisão em aberto e que está longe o período em que a televisão em aberto irá entrar em declínio. O meu tempo está a acabar. 3 palavras sobre Pay TV. Quais são as ameaças para as plataformas de Pay TV? A principal ameaça é, obviamente, a de desintermediação entre a internet e o consumidor. De facto, no dia em que o consumidor puder fazer o streaming do programa direto da internet para o seu televisor sem passar por um agregador de programação, como seja a TV Cabo, como seja a Zona, como seja a Mel, a partir daí está feita a desintermediação. Ou seja, se for possível um dia a um consumidor que queira ver uma série da Fox, ir ao site da Fox, ou um operador que tenha as séries da Fox, e fazer o streaming dessa série, não precisa da TV Cabo para ver a série da Fox. E, portanto, essa é uma séria ameaça aos operadores de Pay TV e é, de facto, uma ameaça ao modelo de negócio e às margens dos operadores de Pay TV. Por outro lado, o Paul Lee também falou nos PVRs. PVRs são aqueles aparelhos que permitem, basicamente, gravar programas. Obviamente que PVRs são a maior defesa que a televisão em aberto tem contra a migração da publicidade para a televisão de cabo. Porque, obviamente, quem tem a televisão por cabo e que utilize PVR não vê os anúncios. Chega ao intervalo e passa para a segunda parte do filme, não vendo os anúncios. E, portanto, obviamente, nenhum anunciante irá anunciar em canais onde uma substancial parte da audiência utilize PVRs. Enfim, estas são as ameaças. Quais são as oportunidades? Bom, as oportunidades basicamente são muitas, não me cabe a mim estar enfim, devia ser talvez o António Coimbra a falar sobre elas, mas eu falarei de 3 ou 4. Uma, obviamente, desculpem, não o António Coimbra, o Zenal Bava ou o Rodrigo Costa a falar sobre essas oportunidades. Claramente que uma é a possibilidade de oferecer 200 canais e, portanto, uma grande diversidade de conteúdos é uma oportunidade importante que, obviamente, as televisões free-to-air não têm. Portanto, quem queira escolher conteúdos que não sejam conteúdos mainstream, de facto, as plataformas de Pay TV são o destino certo desses espectadores. Obviamente, a capacidade de fazer triple and quadruple play, portanto, ligar a plataforma de Pay TV ao telemóvel, à internet e ao telefone fixo. Obviamente, isso é uma oportunidade interessante de negócio para as plataformas de Pay TV. E, por outro lado, tudo quanto tem a ver com interatividade. Embora o Paul Lee também na sua apresentação tenha referido que até agora as experiências com interatividade têm sido modestas, o resultado dessas experiências, não há dúvida que a interatividade é algo que
que pode produzir resultados, pode produzir receitas e é algo que pode contribuir para o modelo de negócio das plataformas de Pay TV. E penso que cheguei ao fim do meu tempo. Portanto, passo a palavra ao próximo. Muito obrigado. Passo a palavra então ao Dr. Balsemão. Obrigado. Eu quero começar por agradecer o convite para estar aqui neste congresso, que se transformou num dos acontecimentos anuais mais importantes, quer para nós nos média, quer para quem trabalha nas áreas das telecomunicações, da distribuição de conteúdos, em todo este universo, e na publicidade também, em todo este universo onde eu já habito há muitos anos. E quero assinalar o facto de ser o primeiro congresso sob a presidência da APDC do Dr. Pedro Norton, meu querido amigo e excelente número 2. Todos estamos de acordo que a rapidez da revolução tecnológica está a provocar mudanças no negócio dos média. Isto não tem nada de novo. O mercado é influenciado, é modificado pela confirmação da lei de Moore, pela interatividade, pela mobilidade, mas também pelo multitasking, pela fragmentação e pelo excesso de dopamina. Dopamina é aquela substância química que se vai gerando no nosso cérebro porque estamos todo o tempo a ouvir toques dos telefones, dos iPads, dos computadores. Queremos ir a um lado, queremos ir ao outro, cria-nos um estado de ansiedade e dá-nos o enorme prazer cada vez que vamos. 99% dos casos não são coisas muito importantes, como também todos sabemos. A palavra convergência, que é o tema deste painel, o conceito principal, é, como sabem, usada em muitos sentidos. Serve para muita coisa. Tem diferentes intenções. Convergência dentro de empresas produtoras de conteúdos. Por exemplo, nós, na empresa, procuramos cada vez mais que os conteúdos do Expresso, da SIC, da Visão, encontrem formas de convergir, quer porque as equipas são as mesmas, quer porque os sites podem receber produtos que resultam de um lado da imprensa escrita, do outro da imprensa da televisão e, portanto, do audiovisual. Convergência entre produtores de conteúdos, como aconteceu com o Hulu, de que há pouco falou o nosso Paul Lee, e que é curioso ver que, embora sejam uma associação de grandes grupos de média americanos, CBS, NBC, Fox, etc., o primeiro modelo, que foi dou de graça na net, desde que tu vejas os meus anúncios e não podes ver a minha série se não veres os meus anúncios, mantém-se, mas já há um rolo premium que obriga as pessoas a pagar pelos conteúdos. Convergência entre produtores de conteúdo e telecoms, como ia acontecendo entre a PT e a Média Capital, todos se lembram. Convergência como a da tão célebre fusão Time Warner-AOL, que acabou em ruinosa separação. Convergência entre new players como Google, o Apple ou Facebook e players mais antigos, como, para apenas citar alguns dos maiores, a Viacom, a Fox, a RTL, sabendo-se que os primeiros, os new players, não produzem conteúdos e vão roubando o bolo publicitário que pertencia aos segundos. Há, portanto, várias acessões da palavra concorrência. Eu penso que estas e outras perguntas já responderam, ou tentaram responder, os ilustres oradores que me precederam. Penso que o Paul Lee deu aqui vários dados concretos e objetivos, e quer nas exposições do engenheiro Marquitos, quer na exposição do engenheiro Paz do Amaral,
ouvimos várias propostas e algumas respostas, quer do lado das ameaças, quer do lado das oportunidades. Eu sublinho que a intervenção do Paulo Lee tem, no entanto, algo que vale a pena assinalar, porque ela foi muito clara, repito, baseada em dados objetivos, na força presente e futura da televisão, quer em matéria de audiências, quer em matéria de publicidade. Eu preferia ocupar o tempo que me resta e que me é concedido para colocar um problema prévio, mas fundamental no Portugal de hoje. E essa questão, esse problema é qual o papel dos média na sociedade atual. Qual o papel dos média? Na sociedade portuguesa, em minha opinião, na fase crucial de crise económica e financeira que atravessamos, a questão do papel dos média e do lugar dos média coloca-se como uma opção que temos de fazer e que é decisiva para o futuro das novas gerações. É que, como sabem, a crise não se resume às finanças, ao déficit, à dívida, ao sistema bancário, nem à economia, ao não crescimento, à baixa de consumo, às dificuldades das empresas. A crise, como todos sabemos, é também social, as desigualdades, o desemprego, a fome, mas é também, ou pode ser, uma crise de valores. O desânimo, a indignação, a legitimação da violência e, por outro lado, as dúvidas quanto à eficácia da democracia, o populismo, o anti-europeísmo. Qual o papel dos média em tempos de crise? Eu estou a referir-me, é claro, aos média profissionais, aos média que se regem por sanções e por regras e por sanções ideontológicas e cuja função social tem sido de tal modo aceita e reconhecida em Portugal que a sua atividade é normalmente objeto de legislação específica. Temos uma lei de imprensa, temos uma lei da rádio, temos uma lei da televisão. Até no plano constitucional, o problema da comunicação social, como sabem, é considerado e há várias exposições sobre eles, além de que é uma atividade que é objeto de intensos, para não dizer intensivos, cuidados de regulação. Não estou, portanto, a referir-me à torrente de rumores e comentários que esses desregulados e, em muitos casos, não identificados nem identificáveis, circulam pela internet e pelas redes sociais, embora, obviamente, reconheça a sua relevância, não só na formação ou deformação da opinião pública, como no fornecimento de notícias ou pistas em primeira mão e ainda na revelação esporádica de talentos na área do entretenimento. Na nossa história recente, os média profissionais desempenharam um papel fundamental, decisivo, em minha opinião, pelo menos nas seguintes ocasiões. Quando a censura abrandou nos primeiros tempos do marcelismo. No Grupo Impresa, o Expresso é, sem dúvida, um bom exemplo. Quando, durante o PREC, o PCP e os seus aliados no movimento das Forças Armadas tentaram ocupar os média. No Grupo Impresa, de novo, o Expresso, com uma edição extra à quarta-feira, que já muita gente esqueceu, de novo o Expresso será um bom exemplo. Quando a abertura à existência de canais generalistas privados revolucionou a televisão em Portugal. No Grupo Impresa, a SIC é um bom exemplo. Quando surgiram os canais temáticos,
de televisão. No grupo Empresa, a SIC Notícias é um bom exemplo. Quando as tecnologias permitiram criar plataformas de distribuição de conteúdos selecionados e organizados segundo critérios jornalísticos. Também aqui, no Grupo Empresa, os sites da SIC Notícias, do Expresso, da Visão, entre vários outros, são bons exemplos. Quando, mais recentemente, as aplicações para tablets concederam novas oportunidades ao jornalismo escrito, áudio e vídeo, no Grupo Empresa, as apps da Visão, do Expresso, da Exame, da Caras, são bons exemplos. É claro que muitos outros exemplos de outras empresas de comunicação social, de outros meios, poderiam e deveriam, se calhar, ser dados. Mas, às vezes, é bom praticar o velho princípio de a seu dono. De um modo geral, penso que estarão de acordo comigo, é justo e necessário reconhecer que, ao longo das últimas décadas, reconquistada a liberdade de informar, os média profissionais portugueses relataram o que sucedia em Portugal e no mundo. Veicularam opiniões, revelaram as novas tendências e tomaram posição a quando das diversas mudanças que Portugal foi vivendo. Desde a revisão constitucional de 81, ou desde a entrada na Europa e mais tarde no euro, às sucessivas mudanças e renovações do governo, culminando nas peripécias que levaram ao pedido de resgate e às últimas eleições legislativas. Tudo isto souberam os média portugueses, de uma forma geral, fazer com um bom e rápido aproveitamento das novas tecnologias. Mas, minhas senhoras e meus senhores, se o balanço é positivo, é igualmente justo e necessário reconhecer que surgiram no panorama mediático iniciativas de todo o tipo, algumas espúrias, outras de um arrivismo confrangedor. Como no tempo do salazarismo, continuam a existir políticos e empresários, ou candidatos a empresários, que julgam que os média podem e devem ser meros instrumentos a utilizar para a prossecução dos seus interesses económicos ou para o exercício de influências. Criam-se alianças estranhas. Os políticos tentam usar os falsos empresários de comunicação social para que saiam ou não saiam as notícias, as entrevistas, os artigos de opinião, as aberturas do telejornal. E os falsos empresários de comunicação social vendem, por ação ou omissão, o apoio dos média que controlam a quem está no poder em troca de favores noutras áreas. Tudo isto passando ou tentando passar por cima dos jornalistas, embora, como no tempo do salazarismo, com a colaboração ativa de alguns. Tudo isto metendo o jornalismo na gaveta. Quem pensa e atua assim está a mais, em minha opinião, na área dos média, e é preciso denunciá-lo, sobretudo em fases de crise como aquela que atravessamos. Hoje, mais do que nunca, o jornalismo autêntico, não conspurcado, livre, profissional, é fundamental. Hoje, mais do que nunca, em plena crise, o papel dos média é essencial. Mas de média que atuem no âmbito de empresas independentes do poder político, do poder económico e de qualquer outro poder. De empresas de média que, para salvaguardarem a sua independência, devem ser rentáveis. Mas, mais do que isso, devem ser integradas por pessoas que entendam e acreditem que os média profissionais têm uma missão a cumprir, não como grandes educadores do povo, não como substitutos dos órgãos de soberania, mas praticando um jornalismo claro, objetivo
que é uma das traves mestras de uma sociedade democrática no século XXI. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Já fui pressionado por anunciantes e por acionistas, por políticos da minha e de outras cores. Já sacrifiquei amizades por acreditar que a missão dos média a que estou ligado era mais importante. Já tive enormes desilusões com colaboradores que afinal não estavam impregnados do mesmo espírito de missão, ou pior, estavam ligados a interesses que pretendiam influenciar os conteúdos jornalísticos de títulos ou de canais da imprensa. Tenho conseguido ultrapassar, julgo que com êxito, todas essas dificuldades. O que, para terminar, diria que me concede, juntamente com uma experiência de várias décadas, que me concede a possibilidade de vir aqui lançar um alerta. E esse alerta é o seguinte: sem meios profissionais capazes, independentes, a crise não será ultrapassada. E não vale a pena perdermos demasiado tempo a falar de convergências. Governantes e empresários que não compreendam isto ou não aceitem estão a médio prazo condenados. Não vim aqui, minhas senhoras e meus senhores, reivindicar louros. Não vim aqui reivindicar nada. Vim aqui apenas para dizer que a internet, os motores de busca, as redes sociais não chegam, não são milagres para garantir a liberdade e a democracia. Vim aqui apenas para recordar que sem média profissionais e, portanto, independentes e capazes, a crise económico-financeira poderá ser ultrapassada. A crise social poderá ser disfarçada. Mas a crise dos valores, essa prosseguirá e tenderá a agravar-se. Como sempre, ao longo de toda a minha vida, tudo farei para que tal não aconteça. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Não posso, como jornalista, deixar de notar que dentro do peito do Dr. Balsemão continua a bater o coração de um jornalista capaz de fazer uma intervenção com estas características. No entanto, há outros pontos que gostaríamos também aqui de debater e eu levanto uma primeira questão que de alguma forma foi aflorada vagamente, sobretudo pelo Engenheiro Paz Amaral e pelo Dr. Balsemão, e que no domínio da convergência tem a ver com a possibilidade que já esteve mais presente na realidade portuguesa, de existir uma convergência entre empresas de mídia e empresas de telecomunicações. Portanto, a última vez que isso esteve muito presente foi na hipótese de compra da TVI digamos, da Mídia Capital pela PT. O assunto hoje não está tão presente. No entanto, é um tema que, se recuássemos aqui uma meia dúzia de anos atrás, era o alfa e o ômega do futuro deste setor. É evidente que algumas experiências, como as que foram aqui referidas, correram mal, mas estamos novamente numa fase designadamente, de algum aperto económico nas empresas deste setor, aperto comparativamente com, por exemplo, as disponibilidades financeiras de algumas empresas de telecomunicações, pode criar um ambiente favorável a uma entrada neste mercado. Eu gostava de, não sei se de ouvir a vossa opinião sobre as vantagens e desvantagens dessa situação, de uma hipótese desse género. Quer que eu diga? Bom, vejamos, eu penso que, enfim, há mercados onde existem plataformas de Pay TV integradas com canais generalistas. Claramente, os canais generalistas têm um conjunto de capacidades e de características que são muito atrativas para uma plataforma de Pay TV. Eu falei sobre elas há pouco.
capacidade de promoção incomparável, capacidade de produção de conteúdos, capacidade de produção de canais temáticos. Tudo isto é, obviamente, muito importante para uma operação de Pay TV. Por outro lado, a integração de uma televisão free-to-air com uma operação de Pay TV irá permitir a essa operação de Pay TV ter um fluxo adicional de receitas, que é a publicidade. Como tivemos a oportunidade de ver por várias das intervenções feitas, as plataformas de Pay TV não são talhadas para ser grandes destinatários do investimento publicitário. Obviamente que se integrarem um canal de free-to-air e esse canal de free-to-air tiver muita audiência, aí poderão passar a contar com esse fluxo de publicidade. Portanto, existem um conjunto de condições técnicas e de sinergias que podem fazer com que faça sentido haver essa convergência. Não penso que seja um drama ela existir, nem penso que seja uma necessidade. Mas se ela existir, sem dúvida que se formará um conjunto que terá condições muito interessantes para exercer a sua atividade. Muito obrigado. Dr. Balsemão. Eu aí sou mais, não digo radical, mas tenho uma opinião mais diferente. Eu acho que quem produz conteúdos, produz conteúdos. Quem distribui conteúdos, distribui conteúdos. De maneira que nos jornais não faria qualquer sentido que a VASP se transformasse num grupo e comprasse os jornais que distribui, também não faz grande sentido que quem distribui os conteúdos televisivos tenha como obsessão, como preocupação, como necessidade, como obrigação, produzir conteúdos próprios. As experiências que houve não resultaram, citei algumas, lembro também a história da Endemol, quando foi comprada pela Telefónica, também não funcionou, e fiquei satisfeito num colóquio como este, em que estavam quer o Dr. Rodrigo Costa, quer o engenheiro Zé Albava, que ambos tenham dito que não estavam interessados nesse tipo de atividade e que mais recentemente, noutro colóquio deste género, tenham dito que não estavam interessados em concorrer ao eventual concurso para uma eventual privatização da RTP. E eu lembro que nessa altura, sem qualquer intenção simiesca, porque também intervi nesse projeto, sem qualquer intenção de simiesca, usei a expressão cada macaco no seu galho. Muito obrigado. Engenheiro José Marquitos, até porque já esteve dos dois lados. Já esteve dos dois lados, já. Eu direi que concordo com o Sr. Engenheiro Peixe do Amaral na tentação das telcos, concordo com o Dr. Francisco Balsemão, que não será a melhor forma de integrar, seja o que for. E por uma razão óbvia, bastará ser muito simples e pensarmos que se por acaso uma Mel ou uma Zone ficasse com um canal generalista, o que é que aconteceu aos outros canais que ficavam independentes? A desvantagem era enorme. Trazia um profundo desequilíbrio no mercado. Portanto, eu também, enquanto cidadão, tenho exatamente a mesma opinião do Dr. Balsemão. Eu gostava também de introduzir aqui um outro tema. É um tema que eu penso que vai estar presente, talvez não pelas melhores razões, no debate público dentro de pouco mais de um mês, quando, enfim, não sei as datas exatas, mas quando se desligar o sinal analógico e entrar a TDT. Já tem sido dito que a TDT, o modelo adotado em Portugal para a TDT, é muito pouco ambicioso e teria sido possível fazer melhor. Desse ponto de vista, para as televisões, faria sentido repensar o modelo? Começo eu. Eu acho que há timings marcados, há problemas que são comuns, curiosamente, aos privados e aos públicos relativamente à própria IPT, no calendário da implementação do TDT. Agora, analisando, deixando isso para o lado e olhando para o que pode acontecer com a TDT,
Eu direi que, independentemente dos esforços que a PT está a fazer para cumprir todo um calendário e ser possível, no dia 26 de abril, fazermos, portanto, o apagão analógico e passarmos a ter tudo em televisão digital terrestre, no que se refere a conteúdos, eu julgo que era urgente esclarecer definitivamente a história do tal canal, que ainda não tem regras muito claras para mim, no que se refere à partilha dos atuais operadores num canal digital. Não tem modelo de negócio, não acrescentará certamente grande coisa, porque julgo que nem os privados, nem o operador público estarão na disponibilidade de gastar cartuchos numa coisa que, se não perceberem qual é o seu modelo de negócio. E verifico também que haveria que acautelar ainda mais, no que for possível, um aspecto que para mim é extraordinariamente importante. Não podemos fazer do TDT uma coisa que a tecnologia provoca infoexclusão. Será a coisa mais grave que se possa fazer. É dizer que finalmente temos a tecnologia a dificultar aquilo que as pessoas tinham e deixam de ter. Portanto, julgo que há caminho e que está a ser traçado por quem de direito o acautelar dessas questões, mas tenho dúvidas, primeiro, na oferta de canais que do TDT vai resultar. Tenho muitas dúvidas da falta de clareza de regras da exploração de um canal de partilha por todos os operadores. Portanto, julgo que estávamos ainda a tempo de atalhar no sentido, não de atrasar, mas, eventualmente, de ser repensado todo o plano que está indexado à televisão digital terrestre. Me desculpem as pessoas com muito mais capacidade técnica aqui presentes, eu acho que a tecnologia TDT faria sentido quando foi decidida a sua adoção a nível europeu. Penso que as coisas evoluíram e que hoje em dia faz muito menos sentido. E veja-se que em Portugal é cada vez maior, enfim, pelo menos até agora, o número de lares com televisão paga, quer da Zone, quer do Mel, quer da Cabo Visão e de outras. Pelo que vai haver um número cada vez mais reduzido de pessoas que precise efetivamente de pôr a set-top box para receber televisão. Se essas pessoas não tiverem a set-top box ou não tiverem dinheiro para a comprar, eu penso que podemos ter aí uma crise social que suplantará as manifestações dos indignados, sobretudo se for um conjunto, uma percentagem de pessoas bastante superior a 10% ou a 15%, chega a isso, para termos aí um problema gravíssimo. Está marcado para abril, poderá ser adiado até ao fim do ano, é uma imposição europeia, julgo que não é uma grande solução. Por outro lado, havia, e foi feito um concurso para canais TDT pagos, que seriam em princípio mais baratos e que seriam acessíveis, portanto, a um conjunto da população que ainda não tem a televisão paga. Esse concurso, como sabem, acabou por não dar nada e portanto, não há a alternativa de TDT também funcionar com um lado em que as pessoas pagarão. Quanto ao número de canais disponíveis, eu acho que o tal canal em que todos nós damos uns programinhas em HD e tal, parece uma coisa um bocado, uma ideia romântica, mas um bocado difícil de concretizar, como se viu até aqui. Pelo que o que acontece é que o espaço analógico que era ocupado pelas televisões era muito superior ao espaço que a distribuição digital terrestre ocupa. Pelo que o Estado vai ficar com espaço para vender e veja-se o concurso que já está aí na calha para 4G, não é assim que se chama? Exatamente. Portanto, nós temos também reclamado o chamado dividendo digital. Se nós cedemos espaço, se o espectro radioelétrico aumenta imenso porque se passa para a digital, gostaríamos de
ter alguma compensação, quer em matéria de DVBH, que não está decidido também como é que é, quer, eventualmente, em matéria de um apoio ao investimento que vamos e estamos a fazer em matéria de alta definição. Nada disso também até agora aconteceu, nem com o governo anterior, nem com este, embora já tenha sido referido. Portanto, eu não sou... Por outro lado, ainda, em países estrangeiros, os canais que apareceram a mais devido à TDT foram oferecidos, entre aspas, às estações de televisão, aos operadores de televisão já existentes, com a obrigação de lhe incluírem programas. Eu não sei se isso é uma grande solução para nós, mas pelo menos para quem vai pôr a set-top box teria mais qualquer coisa do que tem agora. Essa parte também não está prevista. Está ainda à espera da decisão dos tribunais, que vai demorar com certeza, sobre o 5º canal, que tem um espaço livre. E acho, portanto, que isto tudo não está... Quer dizer, não é um assunto excitante nem motivador a passagem para a TDT, quando talvez pudesse ter sido. Muito obrigado. Engenheiro Paz Amaral. Eu penso que, enfim, eu tive uns anos fora deste sector e não participei no... Já voltou e você sabe muito destas Não participei no... Não Mas já sempre participei no processo, não, mas já vai perceber o que eu quero dizer. Não participei no processo que levou a este modelo de televisão digital terrestre, que eu penso que representa uma enorme oportunidade perdida para as televisões free-to-air. A televisão digital terrestre quer dizer exatamente isso. Televisão terrestre, que é a nossa, digital. Ou seja, era a forma de introduzir a digitalização, ou seja, aumentar o espectro e poder aumentar a oferta para as televisões terrestres. E obviamente que o que teria feito sentido, e isso aconteceu em muitos países, teria sido que os 3 operadores free-to-air se tivessem entendido e tivessem basicamente dominado o panorama da televisão digital terrestre, porque isso permitiria eventualmente que lançássemos outros canais em aberto, se o mercado da publicidade o permitisse, ou que lançássemos eventualmente um pacote de canais pay TV para beneficiarmos desse modelo de negócio que não temos no nosso modelo de negócio atual. E, portanto, considero que foi claramente uma oportunidade perdida. Enfim, isso aconteceu em Espanha, aconteceu em França, aconteceu em Inglaterra, aconteceu em outros países, onde os operadores free-to-air têm mais canais, sobretudo via utilização do espectro da televisão digital terrestre, e, portanto, penso que foi uma oportunidade perdida. Enfim, não estava cá, portanto, não sei como é que esse processo decorreu. Agora, penso também que existe um total conflito de interesses entregar a exploração da televisão digital terrestre, que devia ser um instrumento das televisões free-to-air para expandir a sua audiência e a sua capacidade de intervenção no mercado, à entidade que está exatamente interessada em que isso não aconteça, que é a Portugal Telecom, porque tem uma plataforma de pay TV. Portanto, é óbvio que a PT será a última entidade interessada em que haja uma oferta interessante de televisão digital terrestre, porque obviamente a PT estará satisfeita quando todos os lares de Portugal tiverem mel. Julgo que enfim, não está aqui ninguém da PT para ter direito de resposta, talvez noutra oportunidade, claro. Mas é um elemento mais ou menos óbvio, não é? Não sugere grande discussão. Bem, nós chegamos ao fim do nosso tempo. Agora haverá a intervenção do Sr. Secretário de Estado.